O tribunal estava em festa. Risos ecoavam pelas paredes de mármore. Os flashes das câmeras brilhavam e os cochichos animados dos policiais corruptos tomavam conta do ambiente. Na primeira fileira, detetive Brad Whittaker se inclinou para seu parceiro, sargento Rick Dorsey, e sussurrou rindo baixo. Mais um lixo fora das ruas. O promotor Gerald Mitchell, sentado na bancada da acusação, sorriu satisfeito. Ele acabara de enterrar um caso, e com ele, mais uma vida. No centro da sala, John Caldwell, um homem negro de terno escuro e postura firme, não parecia derrotado. Ele observava tudo, cada risada, cada olhar de triunfo, cada aperto de mão. Ele via a justiça sendo tratada como um jogo. Mas havia uma coisa que aqueles homens ainda não sabiam. Eles não prenderam apenas um homem inocente. Eles assinaram sua própria sentença. E antes que este julgamento terminasse, aqueles que hoje comemoravam estariam tremendo de medo, porque John Caldwell não era quem eles pensavam. E quando a verdade viesse à tona, o tribunal, que hoje era palco de sua humilhação, seria o mesmo onde cairiam de joelhos, implorando por misericórdia. A noite em Chicago estava fria e silenciosa. Os becos escuros escondiam mais do que sombras, escondiam segredos. John Caldwell caminhava sozinho, seu olhar atento, seus passos calculados. Ele sabia que estava sendo seguido. Não demorou muito. Luzes vermelhas e azuis explodiram na escuridão, acompanhadas pelo som estridente das sirenes. Mãos na cabeça, no chão, agora! A voz áspera do detetive Brad Whittaker cortou o silêncio. Seu tom não deixava dúvidas. Ele não estava ali para fazer perguntas. John suspirou e ergueu as mãos, descendo lentamente até os joelhos. Ele não resistiu. Ele nunca resistiria. Mas não porque estava rendido, ele estava esperando por isso. O sargento Rick Dorsey se aproximou, segurando as algemas. Ele sorriu para John com desprezo. Você não vai nem tentar correr? John ergueu o olhar e o encarou diretamente nos olhos. Pra quê? Eu já sei como isso termina. Por um segundo, Rick pareceu confuso, mas então riu. Eu também. O som metálico das algemas se fechando ecoou pela rua. John não disse mais nada. Ele apenas ouviu tudo, memorizou tudo. Os sorrisos, as risadas, a certeza absoluta de que haviam vencido. Os policiais pensavam que tinham acabado com ele, mas, na verdade, acabavam de dar o primeiro passo para a própria ruína. E logo, muito em breve, iriam entender isso da pior forma possível. O grande salão do tribunal estava lotado. Câmeras de repórteres captavam cada detalhe do julgamento, enquanto jornalistas murmuravam ansiosos sobre mais um criminoso perigoso sendo condenado. Na mesa da acusação, o promotor Gerald Mitchell fazia seu discurso final. Ele falava com confiança absoluta, como se esse fosse apenas mais um caso rotineiro. Senhoras e senhores do júri, este homem, John Caldwell, é um criminoso astuto, um manipulador, um perigo para nossa sociedade. Mitchell andava pelo tribunal gesticulando dramaticamente. E é por isso que estamos aqui hoje, para garantir que a justiça seja feita. Na plateia, o detetive Brad Whittaker e o sargento Rick Dorsey se entreolharam, trocando um sorriso cúmplice. Brad se inclinou para Rick e sussurrou. O que eu te disse? Rápido e fácil. Rick balançou a cabeça, contendo o riso. O cara nem tentou argumentar. Tá morto. Eles estavam confiantes. Demais. O juiz pigarreou, chamando a atenção da sala. O júri já chegou a um veredito? O líder do júri se levantou. Ele segurava um envelope lacrado. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Brad Whittaker se recostou na cadeira, cruzando os braços, saboreando a vitória. Rick Dorsey tamborilava os dedos na perna, ansioso para ouvir o inevitável. O juiz abriu o envelope, leu rapidamente e anunciou. Culpado. A resposta foi imediata. O lado da acusação sorriu. Os policiais se entreolharam,
Satisfeitos, o promotor Gerald Mitchell inclinou levemente a cabeça em direção a Whittaker, como se agradecesse pelo trabalho sujo. No meio de tudo isso, John Caldwell permaneceu em silêncio, sem reação, sem protestos, sem desespero. Isso incomodou Brad. Ele esperava ver medo, raiva, revolta. Mas tudo o que viu foi calma. John apenas respirou fundo e ergueu a cabeça, encarando o juiz. Antes de ouvirmos minha sentença, eu gostaria de dizer algumas palavras. O tribunal ficou em silêncio. O juiz franziu a testa e olhou para o promotor. Mitchell revirou os olhos e deu de ombros. Que seja, Vossa Excelência. O condenado quer falar. Deixe-o falar. Brad e Rick riram baixinho. O que um homem condenado poderia dizer? Naquele momento que mudaria alguma coisa? Eles não sabiam que em poucos minutos o mundo deles desabaria por completo. O tribunal estava em silêncio. O som das canetas dos repórteres cessou. Os cochichos curiosos foram interrompidos. Todos esperavam o que aquele homem condenado teria a dizer. O juiz ajustou os óculos, observando John Caldwell com interesse. Tem 2 minutos, Caldwell. Diga o que quiser. Depois disso, eu darei sua sentença. O detetive Brad Whittaker cruzou os braços, já entediado. Ao seu lado, o sargento Rick Dorsey soltou uma risada abafada. Vai começar o showzinho. John Caldwell não reagiu às provocações. Ele ajeitou os ombros e então falou com voz firme e calma. Durante toda a minha vida, aprendi que a justiça pode ser comprada. Alguns membros do júri trocaram olhares. John continuou, seu olhar fixo no promotor Gerald Mitchell. Vi homens inocentes sendo destruídos porque estavam no caminho errado, contra as pessoas erradas. Vi o sistema ser manipulado por aqueles que deveriam protegê-lo. Mitchell franziu a testa. E onde você quer chegar com isso? John Caldwell sorriu levemente. Quero chegar onde isso termina. Ele se virou para o juiz, mas sua voz preencheu todo o tribunal. Eu aceito essa condenação. Um burburinho se espalhou, até o juiz pareceu surpreso. John fez uma pausa, olhou diretamente para Brad Whittaker e Rick Dorsey e então acrescentou. Mas antes que esse julgamento acabe, gostaria que vocês me respondessem uma pergunta. Brad e Rick se entreolharam confusos. Como vocês acham que eu sei o que sei? Brad franziu a testa. O que diabos você está falando? John se inclinou um pouco para a frente. Vamos testar algo. Ele olhou diretamente para o promotor Gerald Mitchell. Eu sei sobre os pagamentos que recebeu em contas offshore, escondidos sob o nome de uma fundação falsa. Eu sei que a casa que comprou em Miami foi paga com dinheiro sujo. O rosto de Mitchell empalideceu. John virou-se lentamente para Rick Dorsey. Eu sei sobre a chamada que você fez para eliminar uma testemunha, Rick. Sei até o valor que você pagou para que ela desaparecesse. Rick arregalou os olhos. Ele segurou a borda do banco, seus dedos tremendo. E por fim, John olhou diretamente para Brad Whittaker e sorriu. E sei que você está se perguntando agora, como ele sabe tudo isso? O tribunal explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo na mesa. Ordem no tribunal! Ordem no tribunal! Mas John ainda não tinha terminado. Ele encarou Brad Whittaker nos olhos e então disse a frase que mudou tudo. Porque este julgamento não foi contra mim, Brad. Esse julgamento foi contra vocês. Os cochichos cessaram. O ar pareceu ficar pesado. Algo estava muito errado. O sorriso arrogante de Brad desapareceu instantaneamente. Os olhos de Rick começaram a se mover de um lado para o outro, como se buscassem uma saída. O promotor Mitchell engoliu em seco. Eles começaram a sentir algo que nunca haviam sentido antes dentro daquele tribunal. Medo. E eles ainda não sabiam o pior, porque a revelação final ainda estava por vir. O tribunal, que antes estava tomado por risos e sussurros de comemoração, agora estava em silêncio absoluto. Os policiais corruptos não estavam mais sorrindo.
O juiz franziu a testa, olhando para o promotor Gerald Mitchell, que agora parecia desconfortável, mexendo nos papéis à sua frente. Brad Whittaker, que há poucos minutos se sentia intocável, agora sentia um suor frio escorrer pela nuca. Ele olhou ao redor. O que estava acontecendo ali? Como aquele homem sabia tudo? Aquilo? John Caldwell permaneceu calmo, analisando cada um deles. Então ele quebrou o silêncio. Sabe, Brad, quando se constrói um império baseado na mentira, o problema é que sempre chega o dia em que as máscaras caem. O olhar de Brad se estreitou. Você está jogando um blefe, Caldwell. Está tentando bancar o durão antes de ir para a cadeia. John inclinou a cabeça levemente para o lado, como se analisasse Brad minuciosamente. Então, ele riu baixo. Se é isso que você acredita, por que está suando? Brad instintivamente levou a mão à testa. Ele estava suando. Ao lado dele, Rick Dorsey parecia inquieto. Suas mãos tremiam levemente. Isso é um teatro ridículo, protestou Mitchell. O promotor. Ele está tentando manipular o tribunal. O juiz bateu o martelo na mesa. Caldwell, você está insinuando que as autoridades envolvidas nesse caso estão comprometidas? John virou lentamente o rosto para o juiz e sorriu levemente. Não estou insinuando, meritíssimo. Estou afirmando. O tribunal explodiu em murmúrios. Os jornalistas começaram a rabiscar anotações freneticamente. Alguns levantaram suas câmeras, filmando cada segundo. O juiz respirou fundo. Tem provas do que está dizendo? John ergueu uma sobrancelha, como se estivesse esperando exatamente essa pergunta. Ele olhou para a porta principal do tribunal e, com um tom sereno e calculado, respondeu. Sim, e estão prestes a chegar. No mesmo instante, as portas duplas do tribunal se abriram com força. Homens de terno escuro entraram em marcha firme, e foi nesse momento que tudo mudou. As portas do tribunal se abriram com um estrondo. O barulho fez com que todos virassem suas cabeças ao mesmo tempo. Pelo corredor principal, 5 homens e 2 mulheres de terno escuro caminharam em passos firmes. No peito de cada um deles, um distintivo prateado brilhava. FBI. O sargento Rick Dorsey agarrou os braços da cadeira. Não! Ele murmurou. O detetive, Brad Whittaker, arregalou os olhos, sentindo o coração disparar. O promotor Gerald Mitchell começou a respirar rápido, suas mãos tremendo enquanto apertava os papéis sobre a mesa. O que estava acontecendo? Na frente do grupo de agentes, uma mulher loira, de expressão fria, se adiantou. Era a agente Naomi Brooks, do FBI. Ela se posicionou no centro do tribunal e tirou um documento do bolso interno do blazer. Boa tarde, meritíssimo. Meu nome é Naomi Brooks, agente federal sênior do FBI. Estamos aqui para cumprir mandados de prisão emitidos contra certos indivíduos presentes nesta sala. O tribunal explodiu em murmúrios. O juiz ficou atordoado. Do que se trata isso, agente Brooks? Ela não respondeu imediatamente. A agente olhou para John Caldwell e então sorriu levemente. Com sua permissão, senhor. O juiz franziu a testa. Senhor. Todos os olhos estavam agora sobre John. Ele permaneceu sentado, calmo e impassível. Então levantou-se lentamente, ajustou o terno e deu um passo à frente. E então disse as palavras que fizeram o tribunal inteiro congelar. Eu sou John Caldwell, diretor assistente do FBI. O silêncio foi absoluto. Por um momento ninguém sequer respirou. O detetive Brad Whittaker empalideceu. O sargento Rick Dorsey sentiu a garganta secar. O promotor Mitchell o afundou no banco, sentindo o suor escorrer por sua testa. John continuou falando, com a voz serena e letal. E vocês caíram direitinho na nossa armadilha. O caos começou. Rick Dorsey saltou do assento tentando correr, mas 2 agentes do FBI sacaram suas armas. Sente-se, ordenaram. Brad Whittaker começou a negar com a cabeça, como se não pudesse acreditar no que via. Isso é mentira. Isso não pode ser.
John se virou para ele, com um olhar de pura determinação. Você sempre se achou intocável, Brad. Mas não existe ninguém intocável quando a justiça verdadeira chega. O juiz, ainda atordoado, olhou para Naomi Brooks. Ele está dizendo a verdade? A agente sorriu e entregou ao juiz um documento oficial do FBI. Totalmente. Essa operação estava em andamento há 2 anos. O juiz correu os olhos pelo documento e ficou pálido. John cruzou os braços e olhou para os policiais corruptos, agora tremendo de medo. Vocês gostaram de me ver algemado. Agora vamos ver como se sentem quando for a vez de vocês. O FBI deu um passo à frente. Era o fim da linha para os corruptos. Mas a humilhação deles ainda não havia terminado, porque agora o tribunal inteiro estava prestes a ver suas máscaras caírem. O silêncio absoluto do tribunal durou apenas um instante. E então o caos começou. Brad Whittaker se levantou, de súbito, derrubando sua cadeira. Seus olhos corriam de um lado para o outro, como se procurassem uma saída. Rick Dorsey levou a mão ao coldre da arma, mas um dos agentes do FBI apontou para ele imediatamente. Nem pense nisso, ordenou a agente Naomi Brooks. Rick engoliu seco e ergueu as mãos. O promotor Gerald Mitchell parecia estar tendo um ataque de pânico. Isso é um absurdo, ele gaguejou, puxando o colarinho da própria camisa. Uma farsa, um circo. Esse homem não pode ser... John Caldwell se virou para ele calmamente. Eu não posso ser quem, promotor? O homem que passou 2 anos reunindo provas contra você? O homem que sabe sobre cada pagamento, cada sentença manipulada, cada crime que você cometeu na sombra do poder? Mitchell se jogou contra a bancada, desesperado. Isso é um engano, gritou. Juiz, faça alguma coisa. Mas o juiz Henry Lawson não disse nada. Ele apenas estava lendo as provas entregues pelo FBI. Seus olhos se arregalavam a cada página, até que finalmente ele respirou fundo e bateu o martelo sobre a bancada. Senhor Caldwell, ou devo dizer, diretor Caldwell, posso confirmar que todas essas provas são legítimas? John sorriu. Meritíssimo, se quiser, eu posso passar uma gravação sua agora mesmo, onde esses homens confessam os crimes que cometeram. O juiz piscou, atordoado. Os repórteres começaram a digitar freneticamente em seus celulares. A notícia já estava sendo espalhada para todo o país, e então John olhou diretamente para os policiais corruptos. Vocês achavam que tinham me derrubado, mas o tempo todo eram vocês que estavam caindo. Brad sentiu o pânico subir pelo peito. Ele olhou para Rick Dorsey, esperando alguma reação. Mas Rick estava branco como um cadáver. Os dois perceberam ao mesmo tempo. Eles estavam acabados. Mas o pior ainda estava por vir. Porque agora era a vez do FBI agir. O tribunal já não era mais um tribunal. Agora era uma cena de crime. Os agentes do FBI se moveram rapidamente, cercando os acusados. Havia armas apontadas, algemas sendo preparadas e vozes ecoando ordens que ninguém ousava questionar. John Caldwell permaneceu imóvel, observando o pânico se espalhar. A agente Naomi Brooks deu um passo à frente, segurando uma pasta de documentos. Aqui estão as ordens de prisão dos réus: Brad Whittaker, Rick Dorsey e Gerald Mitchell, além de mais 5 envolvidos no esquema de corrupção dentro do departamento de polícia. Brad Whittaker finalmente perdeu a compostura. Isso é um absurdo! Isso não pode estar acontecendo! Ele gritou. 2 agentes avançaram rapidamente. Detetive Brad Whittaker, você está preso por abuso de poder, manipulação de provas, conspiração criminosa e corrupção. Brad recuou, mas não havia para onde correr. Os agentes o seguraram com firmeza e puxaram seus braços para trás. O som do clique das algemas ecoou por toda a sala. Você tem o direito de permanecer calado, disse um dos agentes. Tudo o que disser poderá e será usado contra você
no tribunal. Rick Dorsey arregalou os olhos e recuou contra a parede ofegante. Não, não podem fazer isso! Mas antes que ele pudesse reagir, 2 agentes o imobilizaram. Sargento Rick Dorsey, você está preso por extorsão, obstrução da justiça e assassinato de testemunha. Rick tentou se debater, mas era inútil. O homem que antes se achava um predador, agora era uma presa. E então a atenção voltou-se para o promotor Gerald Mitchell. Ele estava suando frio, respirando de forma irregular. Por favor, ele implorou. Podemos negociar? John Caldwell arqueou uma sobrancelha. Negociar? Você quer negociar? Depois de quantos inocentes você destruiu? Mitchell não teve resposta. E então, as algemas se fecharam sobre seus pulsos. Gerald Mitchell, você está preso por corrupção, manipulação de julgamento e enriquecimento ilícito. O promotor desabou. Ele não conseguia mais segurar o próprio corpo. Os repórteres capturavam cada detalhe. O que antes era um caso aparentemente simples, agora era o maior escândalo do ano. E no meio de tudo, John Caldwell permanecia inabalável. Ele finalmente tinha feito justiça, mas ainda faltava uma última peça desse jogo: a humilhação final. As câmeras dos jornalistas não perdiam um único segundo. Os flashes iluminavam os rostos pálidos dos corruptos. Não havia mais escapatória. John Caldwell fez um sinal para a agente Naomi Brooks. Ela assentiu e ergueu um tablet, conectando-o a uma grande tela no tribunal. A humilhação final estava prestes a começar. Senhoras e senhores, apresentamos agora as provas que desmontam esse esquema sujo de corrupção. O vídeo começou a rodar. Primeira cena, uma gravação de áudio captada dentro de uma viatura. A voz de Brad Whittaker ecoou no tribunal. Relaxa, Rick. Se esse cara tentar abrir a boca, a gente dá um jeito nele como fizemos com os outros. Rick Dorsey riu no áudio. Você acha que o promotor vai cobrir a gente de novo? A voz de Gerald Mitchell apareceu em tom de desprezo. Óbvio, enquanto eu estiver no comando, o tribunal faz o que eu mando. O tribunal entrou em choque. Os jurados se entreolharam com olhares de puro horror. O juiz segurou o papel à sua frente com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Na plateia, as pessoas começaram a murmurar, revoltadas. E no meio de tudo isso, os acusados estavam tremendo. Brad Whittaker balançava a cabeça repetindo não, 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 como se quisesse negar a própria realidade. Rick Dorsey suava, incapaz de encarar ninguém. Gerald Mitchell estava praticamente sem ar. John Caldwell observava cada um deles com um olhar frio. Ele cruzou os braços e deu um passo à frente. Vocês foram pegos. A cidade inteira está assistindo. O país inteiro está assistindo. Ele virou-se para os jornalistas e apontou para os policiais algemados. Esses são os homens que juraram proteger a lei, mas a única coisa que protegeram foi a própria ganância. As câmeras focaram nos rostos desesperados de Brad, Rick e Mitchell. O que antes eram homens poderosos, agora eram apenas criminosos humilhados. E então, John olhou diretamente para Brad Whittaker. Você disse que a justiça sempre vence. Não foi, Brad? Brad cerrava os dentes, lágrimas de raiva e medo escorrendo de seus olhos. John se aproximou, se inclinou e sussurrou no ouvido dele. Dessa vez, você estava certo. Brad abaixou a cabeça, derrotado. Era o fim. O tribunal se transformou em um espetáculo de vergonha pública. As câmeras focavam nos rostos dos 3 homens que antes riam e comemoravam, agora pálidos, suados e sem reação. Brad Whittaker tremia, sentindo o peso das algemas em seus pulsos. Seu olhar vagava perdido pelo tribunal, como se buscasse uma saída, mas não havia mais fuga. Rick Dorsey respirava pesado, as mãos crispadas, o rosto vermelho de fúria. Ele olhou para John Caldwell com puro ódio nos olhos. Você nos armou uma cilada. Ele cuspiu as palavras.
John Caldwell permaneceu calmo. Não, eu apenas deixei vocês se enterrarem sozinhos. Gerald Mitchell não conseguia sequer levantar a cabeça. O outrora poderoso promotor agora não passava de um homem destruído. Ele balançava a cabeça, murmurando baixinho. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Mas estava. O FBI começou a retirar os presos do tribunal. Os flashes das câmeras iluminavam cada passo. E então veio o golpe final. O juiz Henry Lawson ajustou os óculos e bateu o martelo. Após a apresentação das evidências e da confissão indireta dos acusados, declaro nula a condenação do réu John Caldwell e exijo que seja solto imediatamente. O público explodiu em aplausos. John Caldwell fechou os olhos por um instante. Ele esperou 2 anos por esse momento. Agora estava livre, e os verdadeiros criminosos iriam pagar pelo que fizeram. Na saída do tribunal, repórteres cercaram John. Diretor Caldwell, você sempre soube que seria preso injustamente. Ele apenas sorriu de lado. Eu sabia que seria uma questão de tempo. Alguns homens passam a vida fugindo da justiça. Eu apenas fui esperá-la no lugar certo. Os jornalistas anotavam freneticamente. Na viatura do FBI, Brad Whittaker, Rick Dorsey e Gerald Mitchell viam tudo pela janela, com olhares cheios de rancor e pavor. Eles estavam acabados. E John Caldwell saiu do tribunal como um homem livre e vitorioso. Mas antes de partir, ele olhou para os presos pela última vez. O sistema pode ser corrompido, mas a verdade sempre encontra um caminho. E então ele virou as costas e foi embora. O caso explodiu nos noticiários. O país inteiro assistiu ao desmascaramento dos corruptos. Brad Whittaker e Rick Dorsey foram condenados a 25 anos de prisão. Gerald Mitchell perdeu sua licença e pegou 15 anos por corrupção e obstrução da justiça. E John Caldwell foi promovido a diretor regional do FBI. A verdade prevaleceu. E aqueles que antes usavam o poder para destruir vidas, agora passariam o resto da vida atrás das grades. Mas para John, essa era apenas mais uma missão concluída. E a corrupção sempre existiria. Mas enquanto ele estivesse por perto, ninguém mais usaria a justiça como arma contra inocentes. Porque no final, os corruptos sempre caem. Agora me diga, o que você acha da justiça sendo feita? Você acredita que todos os corruptos deveriam pagar pelos seus crimes? Comente aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa.